O Brasil é um país gigante, né? Quase um continente. E a história dele? É tão grande e cheia de reviravoltas quanto o seu tamanho. A ideia aqui é a gente mergulhar fundo nos momentos que realmente definiram o Brasil. Sabe? Como é que um lugar com tantos povos diferentes virou essa nação complexa que a gente conhece hoje? Olha só nosso roteiro. A gente vai começar lá atrás, bem antes dos portugueses pisarem aqui. Depois, entramos na máquina colonial, falamos do ouro, da independência, aí mergulhamos numa era cheia de revoluções, até chegar no nosso presente, que, bom, não é dos mais calmos, né? Vamos ver como uma coisa foi levando a outra. E a pergunta que fica martelando na cabeça é: como? Como é que um lugar gigante com centenas de culturas diferentes virou uma única nação que fala português? Pois é, a história tem umas pistas bem interessantes sobre isso. Beleza, então vamos começar. E o primeiro ponto é super importante. A gente precisa quebrar aquela ideia de que isso aqui era uma terra vazia, um paraíso desabitado. Nada disso. O futuro Brasil, nossa, ele já fervilhava de vida e de história há milhares de anos. E a prova disso é de cair o queixo. Dá uma olhada. Esse é o crânio da Luzia. Sabe quantos anos tem? Mais de 11 mil anos. O que ela nos diz é que a história por aqui é muito, mas muito mais antiga do que a gente costuma pensar. Milênios antes de qualquer navio europeu aparecer no horizonte. E, por favor, vamos tirar da cabeça a ideia de que eram sociedades simples. Pelo contrário, olha só essas estruturas. Os sambaquis, basicamente as pirâmides do Brasil feitas de conchas. Isso aqui é a prova de uma sociedade super organizada, que levou gerações para construir monumentos para seus antepassados, para guardar a sua história. Então, o resumo da ópera é o seguinte: quando os portugueses chegaram, eles não encontraram um vazio. Eles encontraram um mosaico, um mundo de culturas. A gente está falando de milhões de pessoas, centenas de povos diferentes, com suas próprias línguas, seus próprios costumes, espalhados por todo o território. E é aí que tudo muda. Com a chegada dos europeus, um sistema totalmente novo é implantado. E qual era o foco desse sistema? Simples: extrair riquezas. O motor, açúcar. E o combustível, o mais trágico de tudo: trabalho forçado. Pensa bem, em menos de 50 anos, o jogo virou completamente. Primeiro, o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo no papel. Depois, Cabral chega e diz: isso aqui é nosso. E logo em seguida, a peça final: os primeiros engenhos. Pronto, estava definido o motor da economia colonial pelos próximos séculos: o açúcar. E essa nova sociedade? Bom, esse gráfico aqui mostra a realidade nua e crua. Lá em cima, uma elite minúscula, os senhores de engenho, e embaixo, sustentando tudo, uma base gigantesca de pessoas escravizadas. Eles eram a imensa maioria da população. Essa pirâmide, ela basicamente desenhou o Brasil colonial. E não era pouca coisa, não. O Brasil virou o maior produtor de açúcar do mundo, uma verdadeira potência. Mas esse sucesso todo foi construído em cima de um dos sistemas de escravidão mais cruéis que já existiu. O açúcar reinou por muito tempo, mas aí, no século XVIII, uma nova febre tomou conta de tudo: o ouro. Essa descoberta não só mudou o centro da economia da colônia, como também colocou o Brasil num caminho bem diferente, em direção à independência. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, a quantidade de ouro tirada daqui hoje valeria algo como 78 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Uma fortuna que, claro, não ficou aqui. Foi direto para Portugal para bancar o império deles na Europa. E é aqui que a história do Brasil fica bem peculiar. Enquanto nossos vizinhos da América Espanhola estavam em guerras sangrentas para virar repúblicas, o que aconteceu aqui? A nossa independência foi, na verdade, um projeto da elite, liderado pelo próprio príncipe de Portugal. Ele simplesmente disse: eu fico, e transformou a colônia no seu próprio império. Com isso, ele garantiu uma coisa: que o Brasil continuasse um país só, gigante como era. E aquele grito famoso, né, foi o que selou tudo. Um momento super dramático que marcou o rompimento com Portugal, mas que no fundo, garantiu que a mesma galera continuasse no poder. Só que a independência não foi sinônimo de paz. Longe disso. O que veio depois foi um período super instável, cheio de briga política, de mudança social. O Brasil estava, na real, tentando descobrir o que ele era. E essa passagem do Império para a República diz muito sobre o Brasil. O poder, que antes estava todo na mão do imperador, se espalhou pelos estados. Mas calma lá, não foi para o povo. O que nasceu ali foi a famosa política do café com leite. Aquele acordão entre as elites de São Paulo e Minas. Ou seja,
O poder só trocou de mãos, a maior parte do povo continuou de fora e as revoltas viraram rotina. E nesse meio tempo, aconteceu um dos processos mais arrastados e sofridos da nossa história, o fim da escravidão. Não foi de um dia para o outro. Foi uma luta que levou décadas, com leis que iam libertando aos poucos, até que o Brasil, vergonhosamente, foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Avançando para o século XX, é impossível não falar de Getúlio Vargas. Uma figura complexa. A era dele foi uma mistura de ditadura com populismo, de modernização com autoritarismo, e terminou do jeito mais dramático possível, com essa frase, que virou um marco na política brasileira. E com isso, a gente chega nos dias de hoje. Ou quase lá. Um período que, se a gente olhar bem, parece só mais um capítulo naquela velha história brasileira, de racha, de polarização e de uma busca sem fim por estabilidade. Porque a história recente do Brasil é uma montanha-russa, né? Pensa só, a gente saiu de uma ditadura militar de 20 anos, aí veio a redemocratização, o Plano Real deu um jeito na hiperinflação, trouxe uma certa paz, mas essa paz foi por água abaixo com escândalos gigantescos de corrupção como a Lava Jato. O resultado, uma crise institucional que levou ao impeachment de uma presidente e abriu caminho para a eleição de uma figura totalmente antissistema. E se a gente precisar de uma imagem para essa instabilidade toda, é essa aqui. A eleição de 2022. A diferença foi mínima, a mais apertada da nossa história. Basicamente, a imagem de um país partido no meio. E o que vem depois de uma divisão tão profunda? Bom, segundo as fontes, um período de tensão política no máximo. Uma tensão que explodiu nos ataques do 8 de janeiro em Brasília. Uma cena que ninguém imaginava ver na história da nossa república. Mas, aqui está o ponto principal. Essa instabilidade toda não é de hoje. Se a gente olhar para trás, essa briga entre um poder central forte e as vontades do povo e das regiões, essa tensão é uma constante. É o fio que costura os 500 anos da nossa história. E aí fica a pergunta no ar, né? Depois de 500 anos de tanta turbulência, tanto conflito, será que o Brasil consegue superar essas divisões tão profundas e construir um futuro mais estável? Bom, a resposta para isso, como sempre, está sendo escrita neste exato momento.